dia, turmas dos sétimos anos. Tudo bom com vocês? Bom, nós estamos aqui para a gente fazer a correção da atividade que nós passamos sábados, né? Uma atividade sobre autobiografia de Anne Frank, tá certo? Então, vocês já estão debruçados nesse tema, tanto na minha aula como na aula da professora Anne, e aí a gente vai analisar a resposta de vocês, tá certo? Então, a gente teve uma participação maior da turma do sétimo A, depois do sétimo B, e em seguida o sétimo C em relação à participação. Mas vamos para a resposta, as primeiras questões. A primeira questão, eu vou analisar os gráficos, né? Que a maioria respondeu e saber se realmente a maioria respondeu corretamente. Perguntou em que país Anne Frank nasceu. Então, ela nasceu, a maioria respondeu que ela nasceu na Alemanha. 91,4%, 32 alunos responderam que ela nasceu na Alemanha. Então, tá certo? Essa seria a resposta correta. Então, questão número 1, Alemanha. Questão 2. Em que campo de concentração Anne Frank morreu? A maioria respondeu que foi em Bergen-Belsen. 30 alunos responderam. Então, é verdade, a resposta também da maioria corresponde à resposta correta. Tá certo? Aqui nós temos uma pergunta sobre o nome da gata de Anne Frank, certo? A maioria respondeu que é Musk e uma outra parte respondeu que é Murti. Na verdade, a maioria errou nessa questão, né? A resposta correta seria Murti, certo? Esse é o nome da gata de Anne Frank. Essa outra gata, Musk, que talvez tenha levado vocês a errar, era outro gato que circulava no ambiente que eles moravam anteriormente, mas não era da família. A gata da família era Murti. Então, seria essa a resposta. A letra D. Então, a maioria, nesse caso, errou essa questão. Com quantos anos Anne Frank ganhou seu diário? Foi no aniversário de 13 anos. A maioria acertou a questão, certo? Foi com 13 anos que ela ganhou o diário, né? Foi seu companheiro durante o tempo em que ela ficou escondida. Anne Frank morreu completamente sozinha, verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Ela foi para o campo de concentração, a irmã dela morreu antes e há informações de que ela tinha morrido sozinha realmente, tá certo? Então, é verdadeira essa informação. Qual era o nome do diário de Anne Frank? Bom, aqui a gente teve uma divisão, né? Uns botaram que era meu querido diário, 50%, e a outra parte diz que é Kitty. Então, o nome do diário de Anne Frank é Kitty, tá? Ela se referia ao diário com esse nome, Kitty, tá certo? Então, 50% acertou. Anne seguia qual religião? Anne Frank era judia, né? Por isso que ela foi perseguida, a família dela. Então, ela é do judaísmo, certo? Da religião judaica. Então, a maioria acertou, judaísmo. Qual dessas frases é de Anne Frank? Então, assim, a gente tem algumas frases aí compiladas. A maioria respondeu a letra C. Tenho vontade de escrever. Aqui não dá para ver toda, mas seria essa a resposta, certo? Então, a maioria acertou. 77,8% acertaram essas questões. O que Anne Frank queria ser quando crescer? Então, ela sonhava, né? No seu diário, ela anotava, né, os sonhos para o futuro. E um desses sonhos era ela queria ser escritora ou jornalista. Então, aí você tem aí 80,6% de vocês acertaram essa questão. Escritora ou jornalista. E, por último, quando o diário de Anne Frank foi publicado? Ele foi publicado em 1947, certo? Então, 86,1% acertou essa questão. Então, gente, esse foi o quiz
que a gente passou para vocês. Espero que vocês tenham, né, gostado e vejam aí a resposta. Lembrem aí da resposta de vocês.